Meu nome é Igor Pinheiro, doutor Breno Rangel, doutor Gleison, doutor Saúl, doutor Davi, doutor Francisco Chagas, doutor Daniel Lira e doutor Davi Moraes. Eu estou como promotor respondendo pela segunda promotoria do CRAF e foram instaurados 2 procedimentos criminais para apurar uma suposta formação de quadrilha no âmbito da Prefeitura Municipal do CRAF por conta de fraudes licitatórias e outros crimes contra a administração pública e outro procedimento criminal para apurar crimes na lei de licitação e contra a administração pública no âmbito da Câmara Municipal. Então, são 2 investigações em separado que desaguaram na operação de hoje, certo? Então vamos começar pela Prefeitura, que é o que mais grave havia inicialmente na investigação. A investigação, ela iniciou-se tendo como base 2 processos no âmbito do TCM, tá? É o processo administrativo número 12917, dígito 13 e 15689/2013, em que o TCM constatou inúmeras irregularidades no âmbito da Prefeitura, que são tanto atos de improbidade quanto crimes, se confirmados, evidentemente. Nós iniciamos a investigação somente no âmbito criminal porque a promotoria que apura improbidade é outra. Por isso que aqui é só crime, tá? E dentre as irregularidades que o TCM apontou já existentes na Prefeitura do CRAF nos anos de 2013 e 2014, eu vou aqui citar algumas. Exemplo: contratação de doadores de campanha do prefeito Ronaldo Sampaio mediante dispensas de licitação que apresentavam graves vícios. 2 exemplos desses são o advogado Leopoldo Martins e o posto Batateiras, tá? Contratação de empresa com alvará vencido, também mediante dispensa de licitação. Prorrogações indevidas de contratos decorrentes de dispensa. Em algumas licitações que o TCM analisou, ele encontrou diversos documentos sem assinatura, sem prazo de validade e sem data. Diversos atos de empenho, licitação e pagamento foram realizados por pessoas sem autorização legal. O TCM também constatou que havia várias propostas de preços com formatação idênticas, o que levou o TCM a concluir, entre aspas, que foram produzidas pelas mesmas pessoas. Isso quem está dizendo é o TCM, não sou nem eu, tá? Realização de pesquisas de preços com empresas que possuem o mesmo quadro societário. Contratação de empresas mediante dispensa de licitação que não apresentaram documentos de habilitação. Indícios de superfaturamento nas rotas do transporte escolar. Locação de imóvel sem propostas de preço do contratado e sem o laudo de avaliação. A ausência de comprovação de diversos serviços contratados, merecendo destaque que em um desses, o contratado que o TCM não achou a comprovação do serviço foi doador de campanha do prefeito. Um direcionamento explícito em uma licitação para assessoria jurídica previdenciária, em que o edital exigia que a empresa concorrente tivesse um advogado vinculado à OAB de Pernambuco. E, coincidentemente, o vencedor, a empresa vencedora, tinha um advogado da OAB de Pernambuco. Isso é um claro direcionamento, na minha análise, que você exigir que uma empresa, para dar assessoria, tenha um advogado de Pernambuco, é algo que por si só falta. Então, esses eram os elementos iniciais de investigação do Ministério Público. Posteriormente, chegou ao nosso conhecimento um segundo relatório de fiscalização do TCM, que apontou mais irregularidades. O primeiro fato que chamou a atenção foi um grande esquema dos almoxarifados da Secretaria de Educação,
em que, ao realizar o batimento do material existente em notas fiscais e o material existente de fato nos almoxarifados, constatou-se uma nítida divergência entre o que estava declarado como recebido e o que de fato tinha sido recebido. Citamos aqui, por exemplo, Frises. O município, em uma nota fiscal de 69.120, junto à empresa Casa das Panelas, teria contratado freezers da empresa Esmaltec, mas na verdade os que existiam no almoxarifado eram da marca Continental. Posteriormente, verificou-se em aquisição de fogões industriais no valor de 48 mil, que a marca indicada na nota era a marca Ativo, mas a encontrada foi a Latina Metal. Depois, panelas de pressão. Na nota fiscal dizia-se que a marca era Nigro, mas o que estava presente era a marca Ironte. Fogões, faqueiros, tá? Talheres, pratos. Mas o que causou mais indignação ao Ministério Público foi a vistoria da merenda escolar. E aqui eu vou ler para os senhores o que o TCM relatou, para que nós não tenhamos perigo de distorção do que está sendo dito. Abre aspas. Observou-se um quantitativo de 2,8 toneladas de feijão no almoxarifado, precisamente no dia 8 de abril de 2014. Ao ser inspecionado, constatou-se que a amostra continha insetos e grãos visivelmente estragados, em quantidade elevada e flagrante aos olhos. Aqui, o próprio TCM atestando isso. Tá? Merenda escolar estragada e com insetos. Continuou. Depois o TCM foi a uma escola, Liceu Francisco José de Brito, e constatou que o feijão de corda de marca Fibra apresentava as mesmas características do almoxarifado da merenda escolar, também com a presença de insetos, entre parênteses, baratas vivas e mortas. Outras constatações do TCM, outras hipóteses. Então, esse foi o panorama inicial que levou o Ministério Público a postular as medidas que hoje foram cumpridas. Foram expedidos 51 mandados de apreensão pela primeira e pela segunda vara do CRAT, sendo que o único juiz expediu esses mandatos foi o doutor Renato Belo, já que à época o juiz da segunda vara, o doutor Maza, estava de férias. E no cumprimento das medidas hoje, constatou, pelo menos na visão do Ministério Público, mais elementos indiciários de supostamente atos fraudados de licitação e até coisas mais graves, como pessoas de comissão de licitação informando que jamais teriam participado de licitações e que os documentos chegavam prontos para serem assinados. Então esse é o panorama geral do que originou esta investigação do Ministério Público. Evidentemente que agora há uma força-tarefa de promotores que vai se debruçar sobre toda a documentação apreendida e evidentemente que podem ter novas consequências. Eu vou deixar o doutor Breno aqui falar agora sobre o que foi constatado lá na Câmara, que ele estava lá presencialmente, e eu acho que o que foi detectado na Câmara hoje merece registro com muita atenção de vocês. Boa tarde a todos. Inicialmente, só trazendo que, em relação à Câmara também, foram os pedidos de mandado de busca e apreensão em razão de fraudes licitatórias, para a gente poder resumir daqui. Então, a gente compareceu hoje, chegou na Câmara hoje por volta de 6 horas da manhã, o primeiro servidor chegou mais ou menos 15 para as 8. A gente começou a análise pela sala da administração, colhendo algumas informações e os servidores aos poucos foram chegando. A sala mais importante que a gente adentrou foi a sala da contabilidade, onde se encontravam os procedimentos licitatórios
e onde a gente pôde colher a maioria da documentação que foi importante para essa ação. O que foi encontrado lá que merece registro? Primeiro, foram expedidos, acho que salvo engano, eram 7 ou 8 licitações que a gente teve que apreender da comissão de licitação. Dessas 7, só 4 estavam lá, 3 sequer estavam na comissão de licitação. Foi perquirido o motivo e foi afirmado por alto, por alguns servidores, que deveria estar com o contador, mas ninguém sabia dizer o porquê que aquelas licitações não estavam ali. Primeiro passo. Segundo passo, a gente, em razão da ausência dessas licitações, a gente começou a dar uma olhada nas outras licitações. E foram constatados outros indícios de irregularidades também, como fracionamento de licitação e suspeita de dispensa irregular. Certo? Foram separadas essas licitações também foram apreendidas. Além disso, foram encontradas 5 licitações do ano de 2015, todas elas revogadas, dia 5 de março. Foi perguntado por que elas tinham sido revogadas, disseram que foi uma formalidade, só que ao analisar a documentação que lá estava, nós percebemos que alguns pagamentos tinham sido realizados, mesmo com essa licitação ela sequer foi feita, só tinha os documentos, não tinha apresentação de proposta, não tinha absolutamente nada, mas alguns pagamentos já tinham sido feitos. Inclusive nós encontramos documentos, folhas de pagamento que em cima da folha de pagamento tinha devolvido. E a gente encontrou um comprovante de pagamento, ou seja, ele já tinha pago a empresa, mesmo sem licitação nenhuma, e como ela foi revogada, eles devolveram o dinheiro. Essa documentação também foi apreendida. Além disso, a gente descobriu que só foi feita até hoje na Câmara Municipal do Crato uma licitação em 2015, a qual também não se encontrava na comissão. Disseram que estava com o contador. A gente sequer teve como comprovar essa informação porque o contador não apareceu. Simplesmente não apareceu hoje na Câmara Municipal do Crato. Então, tendo em vista essa informação, nós passamos a analisar o que foi pago pela Câmara Municipal durante esse ano de 2015, porque se não tinha nenhuma licitação, a gente ficou curioso para saber o que foi pago. E a gente descobriu que houve vários pagamentos, pagamento de publicidade, pagamento de assessoria, que não tinha nenhuma licitação embasando, ou seja, então um pagamento totalmente irregular. Além disso, a gente perquiriu a licitação em relação ao contador, né? Supostamente o contador está com as licitações e cadê a licitação de contratação dele? Não existe. Não existe também o contrato dele, né? Não existe a licitação da contratação dele, ou seja, a gente simplesmente não encontrou essa documentação, não conseguiu falar com o contador. Além disso, dessas irregularidades, as licitações de 2013 e 2014, a gente já tem provas de que a comissão de licitação era só de fachada, e na verdade quem atuava era uma empresa contratada, que fazia toda a licitação, e esse fazer que eu estou dizendo, eu não posso afirmar aqui no momento se ela montava ou não essa licitação, mas era uma empresa contratada que tomava conta de tudo, e o pessoal da comissão de licitação apenas assinava o documento. Assinava essa documentação, inclusive a gente já tem prova nesse sentido. Mas o que eu posso dizer aqui? A gente encontrou nota de empenho, de liquidação, pagamentos de 2015 sem assinatura do responsável. Não tinha nem a assinatura do responsável pela folha, nem a assinatura do gestor, que no caso é o presidente da Câmara, absolutamente em branco. E os pagamentos já tinham sido realizados porque os servidores receberam em janeiro, porque eu perguntei na hora, e estava em branco lá a folha de pagamento. Ou seja, inúmeras irregularidades que a gente vai, no doutor Igor, a gente vai se debruçar com mais cuidado, para até analisar a culpa de cada um, que pode ser que ele tem que estar irregular, o que não pode, a gente vai analisar com mais cuidado. E aí, provavelmente, no futuro, a gente terá alguns desdobramentos, que aí só quando a gente analisar essa documentação que a gente vai poder dizer. Então, basicamente isso, pagamentos sem assinatura, licitação só tinha uma que não se encontrava lá, as licitações de 2013 e 2014 que nós olhamos estavam com indício de fraude, as que nós fomos apreender não se encontravam lá, o contador, que supostamente é uma pessoa que teria conhecimento, não foi encontrado, foi ligado para ele, mas ele não apareceu. Então, por enquanto, são essas informações que nós temos, e aí
nós temos a irregularidade que nós fomos constatar que era da gestão de 2013-2014, e a gente acabou encontrando já a irregularidade da gestão de 2015, que é desse ano, que é a ausência de licitação e a ausência de pagamento. Basicamente isso que eu tenho, pelo menos agora, por hora, a falar. E aí, só finalizando, inteirando aqui vocês sobre o resultado das buscas, na casa do senhor Rafael Aureliano Branco, foi encontrada a importância de R$ 31.500 em espécie. Foram encontradas 5 armas de fogo na casa do vereador Luiz Carlos, incluindo uma arma de uso restrito, com 40. Tem mais fósseis também foram pedidos. Documentos também na casa do Luiz Carlos, no escritório também. Tá? Então esse é o panorama geral. Algum outro empresário também teve busca e apreensão? Bem, foram 51 mandados, né? Houve cumprimento dos que eu me lembro aqui, rapidamente. Escritório do advogado Leopoldo, escritório do advogado Luiz Carlos e na residência dele, residência do dono da farmácia Gentil, Rivaildon, Coplana, empresa Coplana. Eu vou dar todos aqui os requisitos para vocês, né? Que é muito bem. Foram cumpridos só 15 mandados hoje aqui no CRA, porque a Secretaria de Segurança Pública ela não tinha efetivo suficiente por contingências lá ordinárias dela de dar cabo a todos esses mandados em um curto período de tempo que a gente tinha para cumprir esses mandados. Dos 51 todos eram aqui? Não, havia mandados em Fortaleza, Iguatu, Lavras, Mangabeira também, tá? Doutor, a informação que a gente recebeu foi de que o Ministério Público solicitou o afastamento do prefeito Ronaldo e que a Justiça não teria encontrado subsídio nos elementos apresentados pelo Ministério Público. Não procede. Perfeito. Não, sequer chegou a ser pedido qualquer pedido de afastamento do prefeito. Com relação às armas que foram encontradas na casa do vereador Luiz Carlos, nós conversamos com ele e ele alega que apresentou documentos ao Ministério Público e que as armas já teriam sido devolvidas. Não é do meu conhecimento. Até esse momento eu não recebi nenhum documento dele. Perfeito. Tá? Então os requeridos. E nem eu acho que ninguém aqui recebeu. Com relação à investigação, isso que ela está em curso, né? Ou seja, que por enquanto o Ministério não pode afirmar nada. Ele vai investigar para depois. Isso que existem são indícios a partir de constatações feitas pelo TCM e constatações novas a partir das buscas. O que virá, só o tempo. Tá? Doutor Breno disse que novas medidas poderão. Doutor, disse que novas medidas poderão ser adotadas, né? Essas novas medidas seriam. Poderia haver um pedido de prisão preventiva das pessoas já investigadas ou não? Bom, a gente primeiro tem que analisar o material, né? Como eu disse, a gente tem alguns indícios, né? Temos até provas de alguns casos, mas a gente vai ter que analisar crime a crime, porque prisão preventiva tem alguns requisitos, a gente vai ter que analisar se o que a gente tem de prova, qual é o crime que ele vai se encaixar, o que vai ser feito. Provavelmente também isso vai encaminhar para uma. Deve mandar para a promotoria responsável pela improbidade, para também fazer essa análise, entendeu? E aí a gente vai fazer essa análise direitinho para saber o que vai poder ser feito. Agora, já até antecipando, né, em relação à parte criminal, em relação ao afastamento do prefeito, a gente sequer poderia pedir, porque a gente não tem atribuição. Porque a parte criminal em relação ao prefeito, a gente aqui não tem atribuição. Então, a gente contra o prefeito, a gente não foi pedido nenhuma medida. Então, só com relação aos mandados, foram feitos 15, eram 51, vão ser realizados aí? Não. Os mandados que não foram cumpridos, nós estamos mencionando para serem devolvidos na segunda-feira, que nós sentimos. Tá? Então, os requeridos, só para vocês terem aqui no nome: Francisco Cristiano Barbosa Pinheiro, a priori assessoria, Coplana Planejamento e Assessoria Contábil, Comércio Comercial e Medicamento Gentil, Francisco Rivail Monteiro de Braga, PT Petróleo, Posto Batateiras, Marlon de Neves Construções, Médio Hospitalar, Manuel Magalhães Neto, José Alves Lobo, Francisco de Souza Brasil, Jackson Ferreira Teixeira, Pedro Henrique Arraes do Nascimento, Robson V da Silva,
Leopoldo Martins Associados, Veritas Assessoria, Consultoria e Auditoria, Marissa Viagens e Turismo Limitado, Cristiano Meira Leitão, Jorge Hélio de Alencar Braga Borges, Maria Edna Almiro Lucena, Rafael Aureliano Gonçalves Branco, Meire Sampaio Muniz de Camargo, Edio Oliveira Nunes, Carlos Antônio Souza Maia, Roberto Alves Nogueira, Manuel Saraiva de Melo, Elisângela Rodrigues Leite Moura, José Muniz de Alencar, Rosiane Bezerra, Carlos Pedro Queiroz, Henrique Pinheiro Teles, Stefferson Ramalho de Lacerda, Charles Antônio Dória do Nascimento, Eduardo Sérgio Xenoforte, e é isso. Tá bom? O Rafael é empresário. O Rafael é secretário do governo. Tá bom? Beleza. Só uma observação. Fui perguntando aqui em relação à fase, enfim. O doutor Breno, ele falou aqui da questão das análises que tinham sido feitas lá em Oxford, quando a gente não analisar a documentação da Câmara. Importante é entender que essa análise é uma análise que está extremamente relacionada ao objeto da operação que foi realizada busca e apreensão. Na verdade, o que houve foi um cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não é uma análise conclusiva a respeito, né, enfim, se houve ou não crime, enfim. É uma análise apenas delimitada para se avaliar naquele momento que tipo de informação, de documentos, enfim, vão ser apreendidos ou não. E é claro que a partir de, há necessidade de a gente fazer algum tipo de juízo de valor muito inicial. Então, as análises que são feitas, as conclusões que são colocadas aqui, elas servem exclusivamente a princípio para realizar uma busca de determinados documentos e coisas que foram encontradas. Tá? Só para compreender que aqui não está fazendo divulgação conclusiva a ninguém, né? mas eu estou cumprindo uma data depois que faz parte do processo de investigação e colheita de prova. Deixa eu fazer uma acréscimo. Aproveitando que o colega aqui falou, essa investigação foi colocada, como foi colocada pelo Dr. Igor, ela foi iniciada já de algum tempo. A investigação que há elementos que estão sendo observados, investigados e aprofundados, que redundaram no dia de hoje na necessidade de colheita de novos elementos para ou confirmar ou não alguns juízos de valor que vão se formando ao longo da investigação. Como o doutor colocou, não há ninguém até o momento colocado como acusado ou não. O Ministério está formando ainda o seu convencimento. Hoje, como já foi realçado aqui, foram coletadas provas importantes, né, sobre fatos da investigação que poderão redundar, como já foi colocado, em novas investigatórias. E esse é um trabalho que faz parte da expertise do Ministério Público do Estado do Ceará e do Ministério Público Brasileiro. Vocês bem conhecem já as investigações que o Ministério Público faz há bastante tempo, todas muito bem sucedidas, muito bem feitas. A ação de hoje foi uma ação em que nós primamos pelo zelo pela legalidade, pelo zelo pelo respeito aos investigados, claro, respeitamos também a necessidade de se confirmar ou não fatos que foram postos ou levados ao conhecimento do Ministério Público. E também faz parte do esforço do Ministério Público Nacional, né, para um combate à corrupção. Não estou dizendo que há corrupção aqui ou acolá, que faz parte do combate à corrupção, ações que redundem nessas situações. Então eu quero deixar bem claro, como já foi colocado, que não se está imputando nada a ninguém. Estamos cumprindo o nosso papel institucional, né, que a Constituição assim nos conferiu, de investigar os elementos que nos foram, né, trazidos para saber se realmente procedem ou não. Só uma coisa, o seguinte, quando for na casa do vereador, você estava presente na casa? Porque posse de arma sem um registro é crime, ainda mais uma ponto 40. Foram apresentados alguns registros das armas de uso permitido. Eles estão vencidos há muito tempo. E existe uma arma também vendida de uso restrito, que é o ponto 40. Certo, Com relação, essa ação é uma ação do tutela coletiva? Não, é uma ação da segunda promotoria criminal, né, que pode, eventualmente,
agora passar a ter o auxílio. Com relação ao dinheiro apreendido, os senhores vão buscar a oriundidade desse dinheiro para depois devolver ou não para os seus respectivos donos? É só um dono, é só o senhor Rafael Branco. Evidentemente que ele vai ser chamado para apresentar as justificativas se ele tiver acerca dessa considerável quantia de dinheiro, porque eu tiro por mim, eu não tenho esse dinheiro em poupança, mas se eu tivesse eu não guardaria em casa, eu guardaria no banco. Então ele vai ter que dizer para a gente por que esse dinheiro não está no banco, não está declarado, de onde veio e para que ele serve. Tá? Isso aí o correio da investigação é que vai esclarecer ou não. Na prefeitura foram apreendidos equipamentos de computadores, HDs, de material. Na Câmara foram dois computadores, em relação ao computador, né? Licitações e vários documentos. A prefeitura, da mesma forma, também foram apreendidos equipamentos? A prefeitura foram 6 HDs da comissão de licitação e dezenas de licitação. Foi ventilado, doutor, e na casa do empresário de Bahia, o Félix Braga, como foi mencionado aí, foi apreendido mais de 800 mil reais. Esse fato procede? Não procede. O que foi coletado que vocês conseguiram apurar hoje? Né? Vai ser estipulado um prazo para vocês fazerem esse relatório? O que tem atualização em relação a prazo? Assim, o processo penal ele não é tão taxativo quanto a ação de improbidade. Se fosse uma ação cautelar de improbidade, nós teríamos 30 dias e não mais do que isso para finalizar. No processo penal não há um prazo fechado definido pela lei. Claro que aí a gente tem que seguir uma razoabilidade. Entende-se por razoabilidade no processo penal de 90 a 180 dias, é um prazo que seja razoável para finalizar, até porque é muita documentação para ser analisada. A 180 dias. Esse ínterim, as pessoas aí envolvidas podem se manifestar em sua defesa com o seu devido advogado? Nesse ínterim muita coisa pode acontecer. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Flávio. Foi bem ligeirinho, bicho, com as imagens que tem dele lá aqui no meio. Eu vejo bem ligeirinho esse Peraí, acho que não tem como fazer mais. É só um registro para vocês colocarem nas matérias de vocês, que é de fundamental importância. Até porque o trabalho em conjunto, o êxito tem que ser dividido em conjunto. A gente quer aqui deixar ressaltado que o doutor Juliano, delegado aqui do CRAF, o doutor Diogo Galindo, não puderam estar aqui por circunstâncias outras, até porque estão finalizando a análise do material apreendido, mas a gente quer deixar ressaltado aqui que a participação da Polícia Civil e da Polícia Militar foi imprescindível para o êxito dessa operação de sucesso aqui no CRAF. Quantos policiais, doutor, ao todo? Na faixa de 80 a 100. Quantos delegados envolvidos? 7. 7 delegados. Promotores? 9. 9 promotores, 7 delegados, sem condições. Então, assim, só pedir a delicadeza de vocês ressaltarem que foi um trabalho conjunto. Fazer esse registro. GMP com Polícia Civil. Os promotores são 9 ou são 8? Porque no registro de vocês são 9, né? É porque tem 9 designados, mas hoje só 8 puderam vir, mas 9 estão na força-tarefa. Se vocês quiserem anotar, vamos fazer o seguinte. A gente pode, como já o doutor anunciou, mas se vocês quiserem, eu acho que cada um pode citar o seu nome, né? Sim. E para registro de vocês, pode ficar Era mais bom, fácil. era bom. Doutor Davi.